Olá pessoal, hoje eu vim falar aqui para vocês sobre as principais patologias do ombro. Hoje eu não vou falar de uma só, mas eu vou falar de 5 principais, sendo que a última, com certeza, é uma das mais prevalentes, é uma das mais até comuns de se encontrar num consultório de ortopedia, e eu vou contar para vocês o que eu encontro com uma certa frequência aqui na minha prática clínica do consultório, né? E o ombro, essa articulação tão importante que nós temos, que influencia até na nossa qualidade para dormir, né? Porque não é incomum as pessoas dormirem de lado, em cima do ombro, ou mesmo em cima do outro. Querendo ou não, esse é o ombro que dói, mas dormir em cima do outro ombro também, ele também pode sofrer dores devido à inflamação, ao posicionamento que ele se encontra, inclusive na hora da gente dormir, que querendo ou não, é para ser de 6 a 8 horas do nosso dia, não é verdade? Lembrando que o ombro, ele é tão importante que não é incomum uma doença, uma patologia dele, essa dor aqui irradiar para a região cervical, para o nosso pescoço, né? Ou mesmo descer pelo braço. Tem pacientes que vêm e me contam que desce para o braço inteiro, né? E é uma articulação que usamos tanto para escrever, por exemplo, eu aqui quando eu vou fazer escrita, seja digitação, seja escrita de manual mesmo, é uma articulação que influencia muito nas atividades diárias e também domésticas, né? O pessoal que faz faxina, que precisa arrumar o quarto, arrumar a cama, fazer comida, né? Brincar com os filhos, um simples aperto de mão que eu encontro aqui no consultório e às vezes as pessoas têm dificuldade para isso. E antes de eu entrar nessas 5 principais patologias, né, doenças no ombro, eu vou falar um pouquinho para vocês aqui, através de algumas gravuras que eu vou colocando aqui na tela para vocês, os principais músculos envolvidos nessa articulação tão importante que é o ombro e que muitas vezes causa tanta dor e tanta limitação, tanto prejuízo no dia a dia de uma pessoa, tá certo? Um dos músculos, né, ou os principais músculos que eu quero comentar aqui para vocês, um dos principais é o músculo deltoide, que é esse músculo aqui grande que principalmente os homens, mas as mulheres também que frequentam a academia, gostam de exercitar bastante. Então esse músculo deltoide aqui que vocês podem conferir, ele é um músculo muito importante em termos de motricidade do ombro. Ele é praticamente um motor do ombro e ele participa muito nessa movimentação. Mas não é só ele, né? Tem também o trapézio, que é um músculo muito importante. Tem o músculo das costas, que é o latíssimo do dorso, que é a musculatura da parte de trás que influencia. A musculatura do tríceps, né? Que é esse músculo aqui de trás do braço. O bíceps também participa muito na movimentação do ombro e o peitoral maior, né? Existem outros músculos do ombro também envolvidos, né? Esses principalmente adjacentes a essa articulação, tem toda a vascularização e inervação, mas eu não vou entrar em todos esses detalhes, tá bom? O que interessa quando falamos de patologias do ombro, o que realmente interessa, o que principalmente um médico especialista, né, tem que olhar quando vem uma queixa relacionada a essa região, é essa estrutura aqui, pessoal, chamada de manguito rotador, que é um conjunto interno de músculos e tendões que fazem parte dessa articulação mais internamente, é a musculatura lá de dentro, que tem, como vocês podem ver na figura, um componente de tendão muito importante. É uma capa tendínea, é uma capa de tendão que recobre a cabeça do húmero, né? E que participa na movimentação e estabilização dessa articulação.
Então, o manguito rotador não só pode auxiliar na movimentação, e por isso ele tem dor quando ele causa dor quando ele é adoecido, mas como ele também participa da estabilização da cabeça do húmero, impedindo que ela faça uma ascensão para cima, né, em relação a esse osso que recobre o ombro chamado diacrômio. Então o manguito rotador ele é muito importante na estabilização da cabeça do húmero dentro dessa articulação, tá certo? E o manguito rotador, esse conjunto tendíneo, ele é formado principalmente por 4 tendões. E tem um quinto que eu vou comentar aqui, que participa dele, mas ele é, vamos dizer assim, mais enfraquecido. Ele colabora com causas de dor, né? Mas ele não é um tendão tão grande. Então o manguito rotador, como eu estou dizendo, ele é formado principalmente por 4 tendões. E o primeiro e principal dele, que quando é o que dá problema, né, principalmente com ele, é o tendão supraespinhal, que é o tendão que recobre, é o tendão que vai por cima, né? Por isso que ele é chamado de supraespinhal. Ele é o de cima da parte do manguito rotador. Na parte de trás, tem 2 tendões que participam nessa articulação principalmente, que é o tendão infraespinhal, na parte de trás, e o redondo menor mais embaixo. E na frente tem o tendão subescapular, que participa principalmente na rotação interna do ombro junto com o peitoral maior, sendo que os posteriores, o infraespinhal e o redondo menor, participam mais na rotação externa dessa articulação, e o supraespinhal, que é o de cima, participa mais na elevação do braço, tá certo? E tem um outro tendão, que é muito importante comentar também, que é uma causa de dor importante, que é o cabo longo do bíceps, que é um tendão aqui que se estende do bíceps, passa por dentro aqui do ombro, eu estou mostrando para vocês aqui, porém ele tem 2 cabeças, como o nome diz, bíceps, né? 2 cabeças. E a mais forte delas não passa por dentro do ombro, ela vem mais por dentro aqui e é quase impossível de se romper. Mas pode também ser uma causa de dor por uma tendinite, por uma bursite, alguma coisa dessa. Então, dito isso, né, esses 4 tendões principais do manguito rotador, o supraespinhal, o infra, o redondo menor e o subescapular, agora vocês têm uma ideia melhor de quais são os principais músculos e tendões envolvidos no manguito rotador e que causam, né, que participam das principais patologias dessa articulação, tá certo? E o supraespinhal, que é o de cima, é o mais comumente rompido e que quando acontece esse rompimento, essa ruptura, ele precisa de um reparo cirúrgico, porque senão esse rompimento vai aumentando. Das 5 patologias que eu falei para você, eu vou começar agora com uma que é muito comum encontrar, mas em pacientes que geralmente são mais jovens. Pode acontecer com pacientes mais de idade também, mas o tratamento costuma variar um pouco, que é a instabilidade do ombro, ou instabilidade gleno-humeral, muito conhecida como luxação de ombro, que é quando a cabeça do húmero se desloca do lugar original dela, ou o local habitual dela, e ela realmente luxa, ela sai do lugar. E quando ela luxa mais de uma vez, ou repetidas vezes, o nome é luxação recidivante de ombro. E ainda assim, dentro do quadro de instabilidade do ombro. Porque muitas vezes também, o ombro não só sai do lugar, mas não é incomum ele ficar ameaçando sair. E quem tem isso, quem sofre com isso, sabe o quanto isso causa insegurança para realizar trabalhos, né? Quanto dor, tá certo? Então essa é a primeira patologia que eu gostaria de comentar com vocês, a instabilidade do ombro, lembrando que existe tratamento para ela sim. Tem como reforçar a estrutura interna dela, através da artroscopia, né, uma cirurgia por vídeo, e que deixa o ombro mais firme, o ombro mais estável, dá bons resultados. Existe outra técnica também,
para instabilidade, que é chamada de Latarjet, que é uma técnica aberta, que tem sua devida indicação também quando necessária, tá certo? A segunda patologia do ombro que eu quero comentar com vocês aqui, eu comentei essas semanas aqui para quem tem acompanhado os meus vídeos desse mês, seja nos stories, seja aqui nos reels também, né? Que é o ombro congelado, ou conhecido também como capsulite adesiva, que é uma condição inflamatória do ombro, de grande inflamação, que causa muita dor e limitação no movimento do ombro. Quem tem uma capsulite adesiva, um ombro congelado, não consegue dormir direito, de tanta dor, de tanta inflamação que está ocorrendo no ombro e não movimenta. E muitas vezes a pessoa acaba indo para um pronto-socorro, né, e não consegue um atendimento devido, com toda a calma que ela precisa, porque causa muita preocupação. É difícil você só ser medicado com uma medicação dessa e com uma receitinha para casa e satisfeito, né? E muitas vezes é preciso de uma atenção especial maior, assim como no caso de luxação. Só que a luxação, quando é realizada a redução, né, o ombro é colocado de volta no lugar, a dor melhora bastante, uma tipóia, e geralmente o ortopedista de plantão ali fala para ir para casa e depois procurar um especialista, né? Em todas essas patologias acontece isso, só que tem algumas que de tanta dor acabam preocupando mais, tá certo? Então a primeira é a instabilidade de ombro, a segunda, que eu acabei de falar, é o ombro congelado, que também tem suas particularidades no tratamento, seja medicamentoso, né? Seja na parte de orientação e cuidados especiais, tá certo? A terceira patologia que eu quero falar, que eu encontro aqui também, que também geralmente acontece com pacientes mais jovens, é a artrose acromioclavicular, que quem pôde acompanhar esse mês aqui, tem até um reels aqui que eu falo nos anteriores, aqui na minha página anterior, que é uma dor que não é tanto lateral, mas ela é mais nessa região medial do ombro, que é na ponta da clavícula, que eu digo que é a bolinha do ombro, porque a clavícula aqui faz uma prominência que parece uma bolinha, né, quando a gente apalpa. E é uma artrose, uma artropatia, que também costuma acometer pacientes mais jovens, porque ela é geralmente associada ao trabalho manual, ou para quem faz academia, para quem anda bastante de bicicleta, para quem treina natação, para quem dorme de lado em cima, para quem trabalha digitando. Então não é incomum eu encontrar esse tipo de patologia aqui no consultório também. E a quarta patologia do ombro que eu quero comentar, eu quero fazer uma correção aqui. A principal é a quarta, tá, pessoal? Não é a quinta, mas a quinta tem tudo a ver com a quarta, tá? Eu já quero aproveitar que se você, para pedir para você, para te orientar, que se você está assistindo esse vídeo aqui até aqui, é porque esse vídeo tem um alto valor de conteúdo para você. Então eu vou pedir para você dar uma curtida nele, encaminhar, escrever algum comentário nele, escrever alguma dúvida, porque assim você vai ajudar esse conteúdo que é de valor, não só para você, mas pode ser para muita gente também, vai ajudar esse conteúdo a chegar para mais pessoas, né? E vai me ajudar também a produzir cada vez mais e trazer informações cada vez mais de valor para vocês, tá bom? Então a quarta patologia, continuando, é a síndrome do manguito rotador. Essa estrutura tão importante que eu comentei aqui, que é bem comum de ser encontrada aqui no meu consultório, e não só no meu, mas na prática dos ortopedistas em geral, né? Que é um acometimento, é um adoecimento dessas estruturas do manguito rotador. E que geralmente começa com a tal da bursite, da tendinite, com uma inflamação mais simples do ombro, mas que vai evoluindo, não melhora, vai adoecendo essa estrutura como um todo do manguito rotador e com o tempo pode ir até culminando num rompimento, tá? Numa lesão, numa ruptura
dos tendões do manguito rotador. E o mais comumente acometido é o supraespinhal. Mas pode vir também com acometimento do cabo longo do bíceps, que eu falei que é um tendão que passa por aqui. Pode ter acometimento do subescapular, o músculo que participa, do infraespinhal, né? Enfim, a síndrome do manguito rotador é um adoecimento desse conjunto de tendões e que geralmente culmina, né, ou comumente termina com um rompimento, com um rasgo das estruturas desse manguito rotador. E que, se acontece, o melhor tratamento geralmente é o reparo, é a sutura desse tendão. Por que isso? Porque se ele não for reparado, além de estar prejudicando muito a dor, né, prejudicando com muita dor a vida de uma pessoa, podendo irradiar para o pescoço, descendo para o braço, prejudicando o trabalho, a vida dessa pessoa, esse rasgo, essa ruptura, ela tende a ir aumentando de tamanho. E tem vezes que ela chega num rompimento, num rasgo tão grande que já não é mais possível realizar o reparo dessa estrutura. E daí já não é mais uma ruptura do manguito rotador. Já é chamado, esta patologia, que é a quinta patologia, de artropatia do manguito rotador. É quando os tendões do manguito rotador se romperam tanto que não dá mais para fazer o reparo, colocar ele no lugar e fazer o reparo cirúrgico desse tendão, fazer a sutura. Então, esse manguito rompeu-se tanto que ele não tem mais como causar uma estabilidade da cabeça do húmero e ela começa a ascender em direção a esse osso de cima aqui, chamado de acrômio, tá certo? Aí já se tornou uma artropatia do manguito rotador e exige um tratamento cirúrgico diferenciado, né? Claro que com essas devidas indicações, mas ao invés de realizar a sutura desse tendão, o reparo artroscópico, existe o tratamento com prótese de ombro, tá certo? Bom, pessoal, eu acho que esse aqui é um vídeo mais demorado, né? Eu já estou passando aqui dos 18 minutos, mas eu pude trazer para vocês as principais estruturas envolvidas numa articulação do ombro e as principais patologias. Mais uma vez, se você assistiu até aqui, é porque esse conteúdo é importante para você, é de valor, pode te ajudar algum parente, alguém que você goste. Então não deixa de curtir, não deixa de encaminhar para quem precisa, não deixa de comentar. E assim eu sempre vou poder trazer conteúdos de mais valor para vocês aqui. Tá certo, pessoal? E se, por um acaso, esse é um assunto que te interessa, que você está precisando de uma palavra, de umas informações como essa, é provavelmente porque você ou tem essa patologia ou conhece alguém que tem e vem sofrendo com ela e não deixa para depois. Vá atrás do seu tratamento. Se precisar, estarei sempre à disposição aqui. Para quem já me conhece, né? Eu sou médico ortopedista, meu nome é Sérgio Gomes Miyasato e é um prazer trazer aqui para vocês mais uma vez um conteúdo de valor como esse.